Gente, sejam bem-vindos, bem-vindas. Vamos dar início agora à segunda parte, né, da a primeira, que tem a ver com cerimonial de eventos gerais. Agora a gente vai entrar nos protocolos acadêmicos, tá? Lembrando, a gente não tem uma norma aqui dentro da UESP específica, bem detalhada, e depois vou sentar com o Marcelo, o Alívio e o André, para a gente depois fazer um documento da UESP, né? Mais técnico, mais detalhado. Eu vou tentar passar de algumas instituições que falam disso, tá? Para que a gente tá ligado no Marcelo, teu microfone aí. Tentando desligar aqui. Não, para poder a gente deixar pronto. Eu acho que é um legado, a gente depois publica, entendeu? Né? Acho que a gente podia fazer um de cerimonial, olha, de redação oficial, e fazer um de cerimonial. Já tem um manual bem pequenininho, mas uma coisa detalhada com mais cuidado, né? É assim, tá? O que eu vou mostrar aqui de algumas instituições precisa com adaptações para o UESP, de cara, tá? Então, vamos lá. Eu vou passar aqui primeiro a questão do cronograma, do que está proposto para ser trabalhado. Então, nós vamos entrar protocolos acadêmicos, aí fala do guia prático de cerimonial e realização de eventos na universidade. Tanto o Marcelo e a Lívia podem dar umas fala aí também, já que vocês fazem o dia a dia. Os espaços para realização de eventos, divulgação de eventos institucionais, produção de convites e envio para mala direta, planejamento de eventos, etapas de planejamento, como funciona o serviço de orientação cerimonial. E na próxima semana a gente entra, ordem de precedência aqui na UESP, né? Eu vou pegar um exemplo de um evento que me fizeram aí, de algum congresso, né? E a gente vai falar de precedência entre as bandeiras, roteiro básico para cerimonial de encontros, semanas, seminários, para posto-diretores de unidade, servidor emérito, professor emérito, laurea acadêmica, aí sim os meninos vão dar uma ajuda de algum roteiro que já tem, né? Viu, Marcelo e Lívia? Vocês podem separar, que aí eu posso apresentar e a gente fala um pouquinho, passando a experiência de vocês. E o roteiro básico para cerimonial pós-reitor e vice-reitor, que o ano passado houve, né, aqui na UESP, que foi em Picos, tá? Aí é o governador, tem toda aquela coisa lá, o conselho universitário, etc., né? Então, nós vamos entrar aqui um pouco desse cerimonial. Opa, deixa eu só passar aqui. Agora vamos entrar no manual. Lembrando que eu estou pegando a Universidade Federal Fluminense, mas era preciso, lá existe um regulamento específico, como creio que a UFP tem, a gente precisa fazê-lo aqui na UESP, né? É uma pena porque, como se diz, os meninos que ficam se qualificam, mas acabam, né, indo de passagem porque aparecem outras coisas e aqui não é efetivo, mas faz um trabalho brilhante no cerimonial da UESP. A gente tem aqui, professor, um guia de cerimonial. Mas ele é mais simplório, entendeu, Lívia? Ele não é mais detalhado. Eu vou explicar aqui como é que seria. Mas depois eu vou pegar, pedir PDF para mostrar o que nós temos, né? Certo. Mas se você tiver, pode mandar até para o WhatsApp a obra aqui. É porque existe o manual seria orientações, outra coisa é um regulamento específico para os casos, né? Mais detalhados. Por isso que tem uma pequena diferença nisso. Vamos para cá. Ele fala que este manual, tá, de forma resumida, as etapas necessárias para organizar os eventos que acontecem com maior frequência na universidade. Infelizmente, a gente não tem aqui. Eu acho que evento acadêmico que tem a ver com a questão acadêmica, científica, não deveria vir para a Prex, deveria ir para a PROP, né? Mas aqui ele vem para a Prex, porque não é uma extensão de curso, tá? Aí por isso que tem umas coisas aqui que eu já vejo de outro mais bem. Aí ele fala que estão inclusas também as regras de cerimonial e protocolo, de acordo com o decreto 274, de apresentação dos símbolos nacionais, conforme descrito na lei 5.700, a gente viu isso, né? Esses dois daí. Mas existe dentro da universidade regras de cerimonial e protocolo. Não sei, Lívia e Marcelo, se aí existe esse protocolo, né? Porque quando o protocolo você passa, aqui é a legislação que vocês têm que entender. Imagina, alguém vai fazer um evento lá e o cerimonial não vai, então ele vai contratar alguém e tem que seguir aquele protocolo.
Aí vem precedência de bandeira, precedência de... Porque, por exemplo, pode ser que a precedência que nós vimos da lei é de um jeito, né? Mas pode ser que a instituição faça o contrário, por mais que esteja errado, mas ela tem uma legislação, um regulamento específico para aquilo ali. Com certeza, alguém não vai fazer o contrário, que tem uma lei maior. Mas ele tem que ter uma resolução dando os passos a passo, vamos dizer assim, né? O regulamento. Eu não sei se tem, tá? Não me lembro, mas se não tiver, a gente depois se faz, né? Estou falando a resolução de... Existe da colação de grau em separado, etc. Mas, assim, como deve proceder, né? É uma coisa orientação, outra coisa você tem um regulamento, como algumas instituições têm. É isso que a gente depois pode dar uma pensada, tá? E porque eu não estou muito direto ligado aí ao cerimonial, por isso que eu não posso falar uma coisa que eu não tenho muita propriedade, que eu não vivo dentro do cerimonial. Quem está vivendo cerimonial sabe o que eu estou falando aqui, né? Também detalha as funções de serviço do cerimonial, os espaços que a universidade possui para a realização de eventos. Entendeu, né? A resolução já diz qual é o papel do cerimonial da universidade. Por exemplo, ali o André e o Marcelo fizeram um evento aqui do CCHL e fizeram até transmissão, que não é o papel deles. Eles têm o papel de organizar, mandar e, se caso eles estejam lá, executar naqueles momentos lá, né? E fazer seguir, que é o mestre cerimônia e o cerimonialista, ou a cerimonialista. E os espaços que a universidade possui para a realização de eventos, porque isso vai depender, né? Eu me lembro que vocês foram fazer uma abertura de um evento aí, não sei qual foi o curso, foi matemática, etc. E o espaço que eles pediram foi o auditório NEAD. Então, você queria compor uma mesa que não cabe ali, gera problemas, por isso que você tem que analisar caso a caso. Aí ele fala aqui que, por ser uma instituição federal, deve cumprir as orientações contidas no decreto, fala os dois decretos, que é a Lei 70.274 e 5.700, tá? Isso já vimos um pouquinho, né, durante o curso. As unidades que possuem demandas mais específicas ou menos formais. As orientações contidas nesse manual servem para ambos. Por quê? Porque vai ter momento que você vai ter um evento muito mais rígido, uma posse de um reitor, um congresso, então, tem precedência de bandeira, né, das autoridades, a da fala, tudo. Colação de grau é muito rígido nisso. Mas, por exemplo, colação de grau, às vezes separada, ela é rígida, mas não é tanto rígida como se fosse a da turma toda, né? Então, tem ritos. Por isso que, quando eu falo de regulamentos, é esses ritos, entendeu, né? E depois eu posso sentar, ver o livro aí, Marcelo e o André, a gente deixar um legado para a universidade, né? A gente faz uma busca e a gente vai fazendo com a experiência, discutindo, e aí a assessoria de comunicação, através de cerimonial, envia para os conselhos para ser aprovado nos conselhos todo o regulamento específico. Tem que estar bem claro. Olha, o papel do cerimonialista na colação de grau é isso, no evento é isso, entendeu? Na posse do reitor, do diretor é isso, porque senão daqui a pouco eles querem que façam coisas que não têm função. Cerimonialista, o mestre de cerimônias também tem que ter regulamento, porque não adianta o cerimonial da UESP vai fazer, não vai ter, então contratar o mestre de cerimônia, e o mestre de cerimônia não sabe nem das regras básicas, então daqui a pouco até a precedência da bandeira ou precedência da mesa ele quer esculhambar, desculpa dizer esse termo, ele tem que seguir. Quando eu vou fazer como mestre de cerimônia, eu pergunto se há um regulamento específico daquele local, para poder analisar e dizer, tá, me dê com antecedência, isso aqui, como é que está escrito? Eu tenho que olhar, porque qualquer falha também lembra que, além do cerimonialista, cai nas costas do mestre cerimônia, né? Não é só ele falar bonito, alô, não é isso, ele tem que saber do mínimo. Para qualquer dúvida, necessidade de orientação, tá? Ou pedido de cerimonial, o organizador do evento pode consultar, né, no caso aqui, ali a divisão de gestão de relacionamentos, aqui no nosso caso é o cerimonial da UESP, o CEL, né? Porque ele vai dizer, olha, aqui é desse jeito, que aí tanto o Marcelo, a Olivia e o André, eles têm capacidade para isso, porque já fazem isso direto, já tem, né, um modelo já bem encaminhado, então, para o UESP é feito dessa maneira, né? Mas outros eventos têm cerimonial. Você pega da UF e de outras instituições, ele tem um cerimonial que entende disso. Então, existem os mais formais e os um pouco menos informais, né? Mas existe algum rito, tá? Ok? Até aí, alguma dúvida?
Isso vai depender, gente, do como é a instituição. Acho que a gente precisa fazer isso na UESP, fazer como resolução, que aí já determina como é trabalho, conclusão de curso, etc. E aí a gente caminha todo esse processo. Porque tem um manual, mas é muito mais simples, né? Ele é muito mais, não é meio detalhado assim, olha, o cerimonial da UESP, ele tem por obrigação, o cerimonialista tem por obrigação tal, 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 tal. Porque uma coisa é o cerimonial, que faz o roteiro, vou dizer assim, né, daquele evento, ou daquele momento do evento, que não, às vezes não faz do todo o evento, né? Ele tem uma semana, eu faço só da abertura. Então, ele faz o roteiro e manda para quem é o responsável. E aí cabe o responsável fazer. Mas, mesmo assim, tem gente que, quando vai fazer, ele não lê a resolução. Ou não tem resolução. Então, ele pode querer lá mudar, porque acha que pode mudar. É exatamente isso, professor. A gente tem só um manual simples, que é para colação de grau, mas não tem, tipo assim, especificando o que é que a empresa deve cumprir. Não tem muitas coisas. O que é que o aluno tem que... Por isso que nós temos que fazer uma, para exemplo de eventos, seminários, coloca, Para evento não tem. Então, as pessoas fazem o que querem. Não, mas por isso que a gente tem que fazer assim, ó, eu tenho um seminário, um colóquio, etc., que é evento de algum lugar da universidade. Então, ele vai seguir esses padrões, essas regras, né? Colação de grau separado, essas. Porque pode ter no interior também, que às vezes não é feito aqui, pelo cerimonial, é feito lá. Então, segue um padrão, né? A gente faz todo o roteiro e diz, ó, tem que seguir esse padrão. Tá? Que a gente pode fazer um roteiro, isso é rápido. Aí, por exemplo, colação de grau geral, né? Com a turma. Aí, então, quando é o cerimonial da UESP, segue isso. Quando é da empresa, a empresa tem que seguir isso, entendeu, né? Cerimonial, mestre cerimônia, tudo tem que ser feito isso para detalhar. A gente faz isso aí em 2 semanas ou 3, tá? Tá certo. É bem rápido. A gente vai pegando e já o que tem, monta. A gente vai fazer em forma de resolução. O que eu faço com vocês bem rápido. Por que tem que ser isso? Porque tem empresa, gente, que eu já falei, que não conhece de regra básica. Né? E ele tem que saber que ele vai seguir um rito da instituição. Porque o cerimonial da UESP tem 2 papéis. Fazer o roteiro, encaminhar, ver se está tudo ok, e uma coisa é ele mandar o roteiro tudo pronto, outra coisa é fazer parte do evento lá. Né? Tem que estar muito claro qual é o papel do cerimonial, porque o cerimonial pode ser dividido em 2 partes. Né? A primeira, só ir o cerimonialista, que não vai fazer como o mestre de cerimônia, ele vai só fazer o que tem que fazer, que é o básico, né? Além da ata, etc. E o cerimonialista, o cerimonial com o mestre de cerimônia, porque muitas pessoas confundem o cerimonial sendo o mestre de cerimônia. Ele pode ser, mas não é só ele. O cerimonial, ele vai juntando isso. O cerimonialista, ele tem um papel muito importante e muito mais do que o mestre de cerimônia. O mestre de cerimônia, ele conduz, mas ele conduz de acordo com um regulamento específico. Se você deixa na mão de alguém, que o cerimonialista vai olhar também se está o que o microfone, além do mestre de cerimônia, porque às vezes as pessoas confundem. E muitas das vezes o mestre de cerimônia tem uma voz bonita, mas como eu falei, ele não conhece regulamento. E quando ele não conhece regulamento, ele pode bagunçar. E sobe nas costas de quem? Quem é que estava lá como cerimonialista? E se tiver alguém da UESP com isso, vai gerar um problema. Por isso que ele tem que ter, ó, quem vai ser o mestre de cerimônia para a empresa aqui. Caso isso dê problema, nós vamos suspender a colação de grau. Por quê? Porque não está dentro do rito. E o mestre de cerimônia ele tem possibilidade disso. Né? É tão provável que o reitor, se tiver um aluno, a Lívia sabe, o Marcelo, o André sabe, que se não tiver um nome da lista de alguém, ele é impedido de participar da colação de grau. Ou não é assim? É um rito. Agora, se o reitor assumir a responsabilidade, ele assina de documento, ele pode fazer isso, que ele é quem presidir, aliás, aquela colação de grau, ele pode autorizar, mas cabe documentado para depois, se vir algum problema para o cerimonial, principalmente, né, que da UESP, que vai dizer, houve ordens do reitor ou daquela pessoa que autorizou. Para que depois não caia, aí vai depois dizer qual é a forma que eu vou resolver, porque vai uma ata específica, né? E uma lista de assinatura. Como é que eu faço para este caso? Aí cabe resolver o problema, né? Mas se já vier uma resolução dizendo que não pode, atenção, né?
Se a resolução, aí depois a gente vai discutir. O presidente da solenidade de colação de grau, mesmo autorizando um aluno ou uma aluna a participar da colação de grau, não estando apto ou apto, o cerimonial ou cerimonialista pode não autorizar, ele tem poder discricionário. O que quer dizer? O presidente lá pode até ser, aí a gente tem que dizer o que pode, quem comanda, né, o presidente da sessão, mas não pode ultrapassar tal poder do cerimonialista. A gente pode fazer isso. Porque não tem. Qual regulamento fala isso? Tem que verificar se tem a resolução. Se não tiver, ele pode autorizar. E se tiver na resolução, entendeu, né, Lívia e Marcelo? Vocês, se tiver na resolução, dizem, olha, não pode, acabou e não autoriza. Porque quem vai comandar tudo é o cerimonial. O cerimonialista ou cerimonialista, né? Não é o mestre cerimônia. O mestre cerimônia, ele comanda o roteiro. Mas quem decide é o mestre cerimônia. Agora, tem casos, por exemplo, vai ter uma quebra de protocolo, né? Não tem uma fala, mas o presidente ele pode autorizar. Não há problema. Em que momento pode, no protocolo, ser quebrado? Aí vamos estudar as possibilidades. Né? Vai ser uma coisa muito legal que nós vamos deixar aqui para o Oeste. Por quê? Porque se não tiver isso, por exemplo, ele pode autorizar alguém colar grau que não estava apto e depois só vai nas costas de quem? Quem foi o cerimonialista que autorizou? Por isso que no regulamento, ele trata isso. Agora, para a realização de eventos, né, aqui ele fala que para conhecer os auditórios da Federal Fluminense, Niterói, seus contatos, acesso ao link. É porque, assim, lá eles têm todo o regulamento, aqui como nós temos a prefeitura, que tem que pedir, certo? Com tudo ok. Então, vai preciso a gente verificar toda a questão de aqui dentro da UES, dos espaços, reservar. Então, é reservar com o centro, com o camping, com o campus, ou com a prefeitura universitária, para que depois não tenha problemas de espaço. Eu agendei um espaço, daqui a pouco tem outra coisa lá. Por isso que documentado, entrar em contato antes, isso gera um problema quando a empresa, né? A empresa vem fazer aqui, não sabe as coisas e acha que pode fazer de qualquer jeito, né? Barulho lá infernal, então ele tem que ter algumas normas específicas, né? De encerramento de placa, etc. Né? Lembrando, na colação de grau tem culto, né? Certo? Então, aí o cerimonial faz o culto, faz o encerramento de placa, entendeu, né? Então, tem momentos que o cerimonial não vai fazer isso, ele vai fazer a colação de grau. Porque quando fala da formatura, existe a restrição. A menos que faça a parte, pago a parte, mas o papel do cerimonial é a colação de grau. E a formatura, uma delas é a colação de grau, que é formal. Agora, culto, encerramento de placa, aí já é parte da formatura, mas não faz parte do cerimonial, que seria a colação de grau em específico. Isso. Eu já recebi aqui uma solicitação para fazer encerramento de placa. Aí eu disse que não era competência do cerimonial, que a gente participava apenas da colação de grau. E também uma menina que cismou que eu tinha que colocar música para a entrada dos formandos. Mas você pode botar, é só coisa, eu disse, mas não cabe ao cerimonial estar colocando música na entrada dos formandos. Então, e isso tem na resolução. Resolução do consumo 007/2015. É por isso que a gente tem que pegar isso aí. Entendeu? Só para a gente ter ideia, porque a gente tem que deixar tudo isso claro, entendeu, Lívia? Acho que quando a gente deixa claro, a música não é papel do cerimonial. Por exemplo, tem um hino nacional, que por lei deve ter. Né? A obrigação do hino do estado do Piauí, tem que ver a legislação, entendeu, né? Em que eventos são obrigatórios? É só esportivos ou acadêmicos? Aí a gente já coloca, entendeu, né? Mas aí sim é papel do cerimonial colocar no roteiro, entendeu, né, Lívia? Agora, quem vai levar somos nós, porque eu posso levar e não ter equipamento básico, e aí? Então, é preciso que esteja bem claro isso,
nos cerimoniais tem que ter o hino brasileiro, hino nacional, tem que ter o hino do Piauí, ou vice-versa, os dois, etc. A partir daí, quem deve levar? Aí é o cerimonial. Mas se no caso vai a empresa, então tudo isso tem que estar no roteiro, entendeu, Lívia? O hino nacional. Como é que vai ser esse hino? Aí tem que discutir. Por isso que não é uma coisa tão fácil, né? Protocolo acadêmico ainda é pior, viu? Ainda é pior. Mas, assim, com prática a gente consegue, tá? Certo? Vamos lá. Tudo bem? Posso passar adiante? Vamos lá aqui. Divulgação de eventos institucionais, extraído de manual de trabalho de visão de comunicação. Aqui, gente, eu vou dar uma lida aqui, mas, na verdade, diretamente, é preciso que... Certo? É preciso que... Aqui ele vai dar algumas dicas que a gente pode fazer também, né? Eu acho que poderia também a UESC, né, assessoria de comunicação, que já é outra coisa, né? Agora, precisa ser provocada para a assessoria para divulgar. Ó, houve colação, foi formada a turma tal, entendeu, né? Porque isso mostra, ó, estamos formando gente, né? Aí ele fala aqui que as unidades da UF também podem publicar eventos no site da universidade. Quando falo nessa colação de grau, né? Isso já acontece, né? Mas não é papel, entendeu, né? Como é que eu posso dizer? Não é papel do cerimonial. Agora, por exemplo, a colação de grau em separado poderia, né? Ou informa, olha, vai ter uma colação de grau, então aí pede para a comissão da formatura passar para divulgar, né? Ou hoje tem colação de grau, entendeu? Com os cursos tais, tais, tais. Eu sei que é muito trabalho, mas se um dia aqui em alinhar, isso vai ser maravilhoso, né? E também, né, Lívia, Marcelo, acho que está aí. Até para vocês, ó, foi feito cerimonial por fulano, ciclano, Beltrano, né? É a divulgação do trabalho de vocês. Aí a marca, depois eu falo a parte, viu? Informa um e-mail institucional, telefone, nome do servidor, aquela coisa que a gente pode. E, geralmente, um prazo com antecedência, que os caras mandam agora de manhã, quer que seja divulgado. Quando uma coisa já é de urgência, órgãos, tudo bem. Mas há coisas que, há matérias que precisam ter um pouco mais de tempo, né? Por quê? Porque tem coisas já editais, etc., que são oficiais e que precisam entrar de urgência, vamos dizer assim. A publicação de eventos pode ser realizada por qualquer unidade, tá? Aí, por exemplo, ele está falando aqui que a UESP faz isso também. Você manda para o setor, não é o cerimonial, por favor, tá? Existe a assessoria de comunicação, e aí você pede para divulgar. Eu, geralmente, quando eu mando, eu já mando quase a matéria pronta, né? Porque depois já peguei de outras e já mando. Aí cabe eles fazer a modificação que eles quiserem, tá? Para ajudar nisso. Alguma pergunta? Lembrando, isso aqui para alunos, evento que tem alunos, dentro da universidade, professores e técnicos, né? Em tese, a divulgação é para isso. Tá? Alguma pergunta até aí? Não, não, professor, não é uma pergunta. Pronto. Eu estou puxando isso aqui porque a gente não tem um regulamento. Uma coisa é um manual, outra coisa é uma resolução. Um regulamento que determina. Isso se faz rápido, tá, gente? A gente vai discutindo, vai pegando a vivência e vai montando. Por exemplo, eu fiz parte da comissão da alteração da resolução do IPCC, né? Então, foi uma comissão de várias áreas da capital do interior, e a gente foi montando, né, discutindo o que poderia, por exemplo, eu sou das letras, mas tem um cara que é da saúde, que precisa de ver outra coisa, e foi debater. Depois a gente recomendou que enviasse para os centros as coordenações e os colegiados e dessas sugestões. Foi aprovado, mil maravilhas. O que faltou era criar, que foi criado, né, o manual de trabalhos acadêmicos da universidade, que foi feito brilhantemente, mas não tinha sido aprovado. E aí, morreu nisso, mas a comissão foi muito bem. A gente pode deixar esse legado, tá?
ok? Então, caso a gente precisa só mostrar isso aí, né, para entender o que é o protocolo acadêmico, né, porque eu falei geral de eventos, né, que podia ser da universidade como externo. Veja que quanta coisa eu tenho que pensar. Por isso que quando eu falo de cerimonial, o cerimonial é dividido em duas formas. Ou da organização do evento geral, ou daquele momento que precisa de uma pessoa mais especializada para fazer aquela abertura de evento, né, ou aquela manhã, aquela tarde, ou aquela noite. E existe o mestre cerimônia. É uma equipe que precisa pensar. E quanto mais gente experiente, agora cuidado, não adianta ter gente experiente que não tem qualificação. O cara faz 30 e continua no erro. Ele precisa dar uma verificada onde ele quer fazer. Né? Se é uma maratona, se é uma corrida curta, para fazer o evento. Ok? Podemos adiante? A produção de convite civil por mala direta, tá? Lembrando, como a gente está falando de evento mesmo acadêmico, vai ter certos convites que partem ou do cerimonial ou parte da comunicação da organização do evento. Né? Por exemplo, se o gabinete do reitor vai fazer uma cerimônia, ele pode fazer o convite dele e mandar por ele. Ou ele pode solicitar que a assessoria de comunicação faça, ou dependendo do cerimonial. Então, vai depender. Né? Em caso de realização de evento, necessidade de convite eletrônico, aí a solicitação do layout deve ser feita mediante, Isso aqui é lá, né? Não é aqui na UESP. Então, a gente precisa também verificar quem vai fazer isso, né? Porque não vai entrar só, tá, gente? O cerimonial. Aqui entra também a comunicação, porque aí vai dar um regulamento geral. Aí vai dizer a sugestão, que a partir do convite, informando que caso na data indicada seja programado o envio de outro conteúdo, coisas que acontecem para o evento. Ok? O planejamento de eventos, nós já vimos isso, eu vou trazer de novo aqui, até porque vai jogar, tá, gente, para uma coisa que é muito crucial, que é esse planejamento, principalmente evento dentro da universidade. A gente precisa profissionalizar os eventos dentro da universidade. Então, vira uma bagunça, né? Esse curso foi crucial, mas simplesmente tem pouca gente, está gravado, está liberado, tá? Para quem queira assistir no canal aí, Papo Acadêmico, né? Que eu botei no meu canal. Depois a gente pode até ver da UESP. Então, é um material que ajuda aos nossos profissionais dentro da instituição entender como planejar um evento. Vamos lá. O evento, segundo Giacalia, 2004, é uma ocasião especial para encontrar pessoas com uma finalidade específica. Para cumprir esse objetivo com êxito, o evento deve ser pensado e executado, tá? Considerando todas as variáveis possíveis que possam afetá-lo. Qual é o grande problema? Qual é o grande problema? Qual é o grande problema disso? Qual é o grande problema disso? Né? Que quando a gente vai falar das variáveis, é que eu não posso, por mais da experiência que eu tenho de fazer cerimônia e evento, tem que já estar preparado e pensar em situações adversas. Porque pode fugir, eu preciso entender. Vou dar um exemplo aqui, para a Lívia e para o Marcelo que está no dia a dia. Vamos dizer que vocês vão fazer uma colação de grau do PAFO. Do regular, não é problema, porque na formatura, quando é enviado, já está o nome tudo ok, né? Eu acho que para vocês, o da colação de grau de turmas regulares, não vejo tanto problema, porque já vem o nome e acabou. Mas do PAFO e DAD, acontece muito negligência de coordenadores de polo, coordenadores de lugares ou de curso que negligenciaram e não olharam a lista. Aí vai uma lista, ou o sistema, né? Por exemplo, o aluno concluiu todo o curso, está a nota, mas no sistema não entrou essa nota. Isso já aconteceu em PAFO e AD. Não foi olhado, eu disse, olha, esse aluno não consta. Se eu tenho 30 alunos, só tem 25, ou 28, ou 29, aqueles alunos que deveriam estar na lista e não estão, ele deveria procurar. Por que não está? No sistema está ok. Tentar resolver. Porque, por exemplo, o cerimonial, faltando um dia ou 2 dias, consegue resolver isso. Talvez até consiga, né, Lívia, por exemplo, Marcelo, o evento é à noite e está de manhã, ainda consegue. Olha, tem isso aqui, tentar colocar uma ata, né, dependendo do lugar, ou mandar ata para fazer isso, com a lista de frequência. Então,
tempo hábil dependente para fazer. Mas, se não é, já aconteceu o caso que eu era um professor homenageado, e ocorreu em um seu Gil, da turma de Direito Espanhol, já aconteceu outro, estado do Pafó também, mas esse é da EAD, onde uma aluna tinha terminado tudo, mas a coordenadora de polo não olhou que aquela aluna se estava apta ou não para colar grau. Imagina ela ir com a família, que era a primeira da família, foi com os pais, que era do interior, que era agricultor, e chegar lá, ela não pôde colar grau, ela estava vestida já. E não foi autorizado. O reitor cumpriu, né, porque era Indira que estava comandando, e não foi autorizado e acabou. Mas por quê? Porque tinha um regulamento específico, né, uma resolução para isso. E quem foi o erro? A negligência lá das pessoas. Tentaram, mas não teve jeito, né? Isso mostra o quanto a negligência pode fazer. Mas não era culpa do cerimonial, era culpa de quem deveria ter olhado. Eu fui coordenador do PAFO e eu olhava lista por lista. Está ok no sistema? Está liberado para ele colar grau? Eu conversava. Este aluno está ok? Pode colar grau no PAFO? Por quê? Porque quando chegasse lá não ia ter esse problema, né? Então, sendo assim, é importante saber por que o evento será feito e quem irá participar. Ó, por que o evento será feito e quem irá participar. Com essas informações, consegue definir o que deve ser feito e por quem. É o roteiro, né? É uma colação de grau, e separado é uma colação de grau da turma. Que vai estar na mesa. É o roteiro. É recomendável estipular prazos e cumpri-los tomando o evento possível. Muitas vezes o andamento do evento é prejudicado porque o responsável por determinada tarefa desconhece como ela é feita. Por isso é importante pesquisar como deve ser feito através de consulta a livros ou a pergunta a pessoas que já realizaram eventos. O evento não é um trabalho solitário. Imagine empresas que vão fazer a colação de grau lá e ainda faz lambança, ainda quer passar por cima do cerimonial. Uma vez eu tive que dizer para a empresa, ou vocês cumprem, ou o evento não sai. Vocês entenderam que aqui tem um rito que não é do jeito que vocês querem, e a culpa vai ser para vocês, que vocês vão ser jogadas dizendo que não querem cumprir o regulamento da universidade. Eles contrataram para vocês fazerem, mas não o cerimonial. Porque as pessoas confundem cerimonial da colação de grau pertence à instituição. O cerimonial de ornamentação, daquela organização, música, etc., é da empresa, som e tudo. E contrataram mais cerimônia, que não conhecia de regulamento. Ele tinha uma voz, como falei, linda, desenvoltura bem, mas não tinha conhecimento de causa. E a gente teve que orientar, olha, você faz aqui, eu vou gerar um problema. Ah, tá. Professor, mas a gente, enquanto cerimonialista e mestre de cerimônias, tem que estar preparado, porque quando você diz um não desse, as pessoas vêm para cima de você. Em uma colação de grau, acho que foi 3 alunos, eles já tinham colado grau, só que não tinham pedido na modalidade extraordinária, e aí o nome deles não estava na lista para poder ser chamado. Esse pessoal veio para cima de mim com tudo, disse, gente, eu não tenho culpa, eu estou cumprindo, eu só estou fazendo meu trabalho. Ainda tem mais, Olivia, eles poderiam ser aberto um processo da forma que eles trataram o cerimonial, que ainda é muito mais grave. E eles podem até ter problemas sérios nisso. Eles não desconhecem, mas está isso lá. E uma professora, uma vez, me ameaçou, porque eu disse para ela que a gente disse, não, a solenidade vai começar, a gente chegou com 1 hora de antecedência, então não vamos mais esperar, não dá para esperar mais. Aí ela disse assim para mim, eu até entendo, mas a outra professora, quando chegar aqui, ela vai fazer um barraco. Aí eu disse, ela fala, aí se for o professor da universidade, ela pode entrar em sindicância. E é lindo, eu disse, professora, se a senhora vem aqui descumprir o que nós estamos fazendo, a gente pode solicitar uma sindicância para apurar os fatos que a senhora está fazendo. Você sabe o que é isso aqui? Uma vez eu tive que dizer com a professora, uma vez nisso. Você sabe o que é isso, professora? Quem comanda isso aqui, agora, se ele achar que vai atrasar, é aquele que preside a sessão, entendeu, né, amiga? Sim. É ele. Diz assim, começa e morreu. E quem quiser, chega lá, depois entra, etc. Mas tem que ter, ele tem que entender que existe regra, ele não é mais do que os outros. Exato. Agora, eu entendo, porque tem professor aqui que ele se acha que é o professor Obala, etc.,
Eu, como professor, ainda pode me respeitar, mas talvez um técnico tentar querer passar por cima. E, na verdade, deveriam respeitar. Já deveria começar por aí. Não importa do porteiro, do faxineiro, a quem está lá em cima. Exatamente. Aí, sobre mim, ela diz assim, é tipo assim, quando a professora chegar aqui, você vai ter que se ver com ela. Eu digo, mande ela para cá, que eu quero perguntar se ela conhece. Aí a primeira coisa é dizer, você conhece o regulamento da universidade, professor? Deveria saber. Se a senhora não sabe, primeiro vai estudar o que é, para depois entrar no mérito dos outros. Aqui não é indicação política, professor, aqui é questão técnica. Aí chega a bomba. Uma vez eu disse para uma professora assim, não é desse jeito, faça o que a senhora quiser. Agora, se a senhora quiser perturbar aqui, eu vou ter que abrir uma sindicância para outra senhora. A senhora escolhe. A senhora não sabe o que é isso, eu vou usar um ritmo do administrativo. Aí você fala o estatuto do servidor, lindo para ela, que ela não conhece o estatuto do servidor, da lei de 94, suas alterações. Você sabe o que é isso, professora? Venha. É chato dizer isso, mas tem gente assim, tá? Tem muita gente assim. E tem que chamar quem é um presidente, conversar com o presidente. Pode ocorrer isso, é preciso tomar decisões assim. Ponto. Eu sei que não é fácil, principalmente para vocês, porque quem está na linha de frente sabe o que é lá na ponta. Mas tem hora que você tem que dizer mesmo. Isso Não vai e acabou. Agora, se o presidente da solenidade autorizar, é uma questão dele. Existem regras, mas é uma questão dele. Ele pode até pedir para quebrar o protocolo, nada impede, mas é questão dele. Já aconteceu de pedir assim, não, a professora fulana de tal vai falar, né, que na formatura é um número restrito de falas e tudo, e o pessoal quer colocar a gente para falar. Eu disse, não fala, só fala o paraninfo, o pró-reitor e o orador da turma. Agora, se quem está na solenidade autorizar, uma questão que se coloca, né, por respeito, etc., é a chamada quebra de protocolo. Há quebras de protocolo que são possíveis e há quebra de protocolos que jamais pode ser quebrada. Isso. Bom, então algumas são possíveis de ser alteradas, vou dizer assim. Né? Não sei se vocês viram, quando o Lula foi tomar posse no Congresso, ele pediu uma quebra de protocolo, o presidente autorizou. O presidente do Congresso foi dizer, não, ele foi falar aquela história da caneta, mas ele foi curto ali, né? Ali é uma quebra de protocolo. Entendeu, né? Porque tem um momento da fala do discurso dele. Ele poderia ter falado lá na época, mas como ele ia assinar, ele quis trazer uma simbologia, né? E foi autorizado, com uma questão de 1 minuto e meio, então isso não atrasa muito. Tá? Vamos lá, continuando, só para vocês terem uma ideia. Né? Então, as questões importantes a serem respondidas são: por que o evento está sendo feito? É um evento simbólico, é um evento colação de grau, é um evento, é um simpósio, um congresso, o que é? Quem irá participar? Né? O que deve ser feito para torná-lo possível? Conseguir mesas, toalhas, microfone, data show? Porque tem que ter muito cuidado. Aí por isso que tem que dizer assim, olha, vocês vão precisar uma mesa, isso, isso. O cerimonial ele pode dizer que vai fazer aquela abertura, precisa disso. Porque senão daqui a pouco vai dizer que é culpa do cerimonial. E não é culpa do cerimonial. Lembrando, o cerimonial que existe o cerimonial da organização, existe o cerimonial da universidade que é contratado, é chamado para fazer aquela mesa, aquela abertura, entendeu, né? Por exemplo, tem um congresso, que tem uma abertura, o cerimonial vai fazer, e o cerimonial pode fazer para aquela primeira conferência, aquela mesa, e pronto, o resto é com a organização. Então, eu tenho que separar isso, tá? Quem fará as tarefas necessárias para o evento? Captar recursos, reservar espaço, verificar transporte e afins. Lembra quem está falando aqui, que é geral, né? Que eu estou falando do Estado, mas o cerimonial da UESP, ele tem restrições. Por isso que tem que colocar ali, senão daqui a pouco ele quer que você faça a semana todinha. Não é papel do cerimonial da UESP. Ali é do evento. É o cerimonial, ou seja, a organização do evento é que vai prever isso. Agora, ele pode requisitar, ele pode pedir. Aí vocês vão dizer, ó, podemos só fazer aqui, mas não vamos fazer os outros, por tais outros motivos. Porque vocês têm outros trabalhos, outros afins, né? A menos que venha uma autorização, uma ordem da reitoria e etc. Aí é outra situação, né? Mas vocês vão parar um monte de coisa que tem que fazer, tá? Mas não é papel do cerimonial, entendeu, né? Estou falando do cerimonial da UESP. Etapas do planejamento, com base em PAIV em NEV 2008, há 4 etapas principais para a montagem do evento. Vamos saber quais são. Preparação do evento. Ideia inicial, definição do que será o evento, definição de atividades, prazos e custos, aprovação pelos organizadores ou por quem irá financiar o evento.
A dica para a preparação: elaborar alternativas para suprir necessidades, obter o maior número de informações possível sobre participantes, patrocinadores e outras instituições em potencial. Listar os resultados desejados, estimar tempo e recursos necessários. Lembrando que não é, eu estou falando aqui do evento acadêmico, que existe protocolo, e protocolo também de organização do evento, né? Então, estruturação do projeto do evento, aí vem montagem da equipe, suas tarefas, detalhamento dos planos, aprovação dos participantes, mobilização dos recursos e início do projeto. E aqui ele vem trazendo, gente, toda uma gama, né? Toda uma gama, eu vou só passando aqui para vocês verem. Execução do evento, realização das atividades, controle do progresso, administração de possíveis mudanças, conclusão do evento, tá? E conclusão do evento, análise dos resultados atingidos em comparação com os resultados esperados, desmobilização dos recursos ou devolução dos mesmos, como equipamento de som emprestado, aquele fala na engenharia, etc., né? E relatório se necessário. Em todas as etapas do evento, é recomendável o uso do checklist. A gente já viu isso aqui, tá? Há dois modelos, né, que a gente viu alguns modelos, um modelo mais simples e o outro possui uma organização maior, pois é dividido em 3 grandes etapas: antes do evento, no local do evento, ou durante o evento e pós o evento, né? Já vimos isso. E como funciona o serviço de orientação cerimonial? Aqui ele está dando exemplo, né, do prazo da UF, mas, tá, gente? Mas, da UESP, você vai entrar em contato por e-mail, WhatsApp, etc., o SEI, solicitando orientações para determinado evento, se é uma conferência, uma palestra, se é um simpósio, um congresso, uma colação de grau, etc., e eles vão, quem está, né, sabe disso aí, como fazer o roteiro, tá? Aí, por exemplo, se é uma laura acadêmica, um professor emérito, né? Por exemplo, a laura acadêmica é feita após colação de grau, como é feita? É com o reitor, com alguém que vai dar o grau, né? Quando é para professor emérito, qual o roteiro deve seguir? Não sei se tem isso, né, Lívia e Marcelo, mas a gente pode verificar para a próxima semana a gente trazer esses modelos, tá? Então, é recomendar fazer a reserva dos serviços com a maior antecedência possível, já que outros eventos podem estar agendados para o mesmo dia e a preferência será daquele que fizer a primeira solicitação, tá? E é preciso a gente entender isso. Na próxima semana, a gente vai entrar em ordem de precedência entre as bandeiras, aí vem os roteiros, aí tem o roteiro básico, tá, gente? De cerimonial para congressos, semanas, etc. Depois nós temos o roteiro para posse de diretor de unidades, professor emérito, posse do reitor, né? Então a gente vai trabalhar em cima disso, e roteiro básico cerimonial para posse de reitor. Aí a gente vai dar um modelo, é o que tem na UESP, tá? Alguns que já tem, senão a gente pode dar uma criada, né? Mas muito difere não, tá? Não sei se tem para professor emérito e servidor emérito, né? Professor, sobre a ordem de precedência, eu já tenho uma dúvida aqui. É reitor, vice-reitor, pró-reitor e depois pró-reitor adjunto. Depende do evento, entendeu, né, Lívia? Depende do evento. Não, depende do evento. Estou falando de um evento institucional aqui. O pró-reitor adjunto, todos os pró-reitores adjuntos, vêm depois... Diretores. Não, a minha pergunta. Todos os pró-reitores adjuntos vêm depois dos pró-reitores. Exatamente. Ou você vem depois dos pró-reitores. Aí você fala pró-reitor adjunto da Proplan, da PRAD, né? Uma hipótese. Ou da PREG, que é os que tem. Acho que Proplan não tem, só tem a PRAD e PREG. Então, aí depois vem ele, depois vem os diretores, depois, se tiver, coordenador, entendeu, né? Foram os convidados, dependendo da ordem. Isso que é o institucional, né? Certo. Dê uma olhadinha aqui na posse do reitor do ano passado, que fez o cerimonial. Aí você pode falar com a Samara, que ela tem aquele protocolo. Aí você pode depois passar para mim, viu, Olivia? Eu tenho. Reitor. Pronto, aí tem que ver posse de diretor, se tem professor, servidor emérito e laura acadêmica, eu creio que tem. Inaugurações, é esse tipo que a gente vai fazer um roteiro básico só para entregar para as pessoas verem como é que é. Então, Ótimo. Né? Os das bandeiras a gente já sabe mais ou menos, né? É o básico do básico do básico. Aí depois eu vou deixar uma atividade para vocês fazerem. Se não der no dia 6, a gente passa online para o dia 3, tá?
Tá bom. Daria 2 semanas para isso. Essa aqui vai ser a ideia. Né? Não é nada do outro mundo, mas é crucial, porque tem coisas que a gente precisa ter conhecimento técnico e tem coisas que é a experiência de outros. Por exemplo, eu fazia muito cerimonial, mas não estou muito direto aí no CEL, né, que é o cerimonial da UESP. É preciso recorrer a vocês, porque já tem coisas prontas. Agora, a gente precisa depois sentar para fazer o regulamento, que aí já, quando vier falar, a pessoa está de acordo com a resolução. A senhora é obrigada a seguir a resolução. Pá! Se ela espernear, é problema dela, porque quando for chamada, a senhora não sabia da resolução, não? E aí tem que ser enviada lá para o evento. Leia a resolução. É assim. Aí vem a precedência de fala, que é outra coisa, tem evento e evento, né? Aí vamos ver o contexto. Por exemplo, na colação, na posse do reitor, quem fala? Né? Aí já temos posse de reitor, posse de diretor, posse não sei de quem. Por exemplo, até posse de pró-reitores, se for em conjunto, só fala o reitor. Mas, por exemplo, a casa são separados. Então, às vezes... Agora, de um evento, né? Um congresso. Então, depois do reitor, vem o presidente do evento, que é feito para depois vir os pró-reitores, né? Porque abaixo do reitor e do vice-reitor é o presidente do evento. Então, é o contexto, né? Mas colação de grau, qual é a ordem, né? E assim vai. Porque, por exemplo, está o reitor, geralmente é o reitor e o vice-reitor que dá o grau, quando estão lá, né? Mas vamos dizer que estão os dois. Aí vem a ordem de precedência, o reitor, vice-reitor, o diretor do campus, etc., coordenador, e vem os professores. Que parte do maior até chegar convidado, etc., paramédico, patrono, que na próxima eu vou falar um pouquinho o que é patrono, né? O que é isso. Mas nesse material que eu vou passar para vocês, ele fala, tá? Tá bom, professor. Presidente da República, vice-presidente da República, ministro da Educação, chanceler, o governador do Estado, reitor, vice-reitor, porque aí, se tiver, né? Aí vem toda uma ordem de precedência, que depois eu vou trazer um pouquinho isso, falando, mas a gente pode trazer aqui da UESP. Se tiver o governador do Estado, né? E assim vai. Mas ele fala aqui, ó, posse de diretores de unidade, entendeu? Aí ele vem, agora, claro, porque isso eu estou pegando outra instituição, não é a nossa instituição aqui, né? Professor emérito, aí tem aqui, entendeu, né? Entendi. Mas porque existe um decreto, eu vou dar uma olhada, porque esse decreto é federal, a 70.274, mas se não tiver na UESP, aí se não tem, a gente tem que esperar nos outros que tem, mas não tem algo, possa ser que tem que dar uma olhada no que diz, alguma resolução, ou estatuto, ou regimento. Então, na universidade se fala disso. Como se procede. Certo. Jéssica? Não? Se não tem, gente, muito obrigado. Então, próxima semana a gente encerra essa parte técnica.